14, meus amigos, nos termos da Constituição Federal, o Supremo pode editar súmulas vinculantes. E o que diz a súmula vinculante 14? O advogado tem acesso aos autos do inquérito, tem acesso aos autos de qualquer investigação, como por exemplo de uma CPI. E se esse direito não for respeitado? E se for desrespeitada a súmula vinculante 14, o que o advogado pode fazer? Reclamação. Reclamação que é uma ação que deve ser endereçada diretamente ao STF. Tudo bem? Portanto, meus amigos, em resumo, até agora eu falei, o inquérito policial é escrito, o inquérito policial é inquisitivo, o inquérito policial é sigiloso, e lá vem a quarta e última característica. O inquérito policial é dispensável. O inquérito policial é dispensável, isso mesmo. É possível iniciarmos uma ação penal sem o inquérito policial. Mas atenção, para começar um processo penal no Brasil, você não precisa de inquérito policial, mas você precisa de provas. Para iniciarmos uma ação penal, as provas são indispensáveis. Isso porque, meus queridos amigos, ninguém pode ser processado sem provas. Ninguém pode ser processado sem provas. Se alguém for processado sem provas, eu digo a vocês, deve ser impetrado um habeas corpus para trancar aquela ação penal. Ninguém pode ser processado sem provas. Mas as provas podem vir de qualquer lugar. Normalmente elas vêm de um inquérito policial, mas elas podem vir de uma investigação particular, podem vir de outro processo. O importante é você guardar essa frase: ninguém pode ser processado sem provas. E assim, o inquérito policial tem essas 4 características. O inquérito policial é escrito, inquisitivo, sigiloso e dispensável. Mas, ô Flávio, e se houver vícios no inquérito policial? E se houver algum vício? E se houver alguma irregularidade no inquérito policial? Qual a consequência desse vício? Qual a consequência dessa irregularidade? Nulidade? O inquérito vai ser nulo? Não, meus amigos, jamais! O inquérito policial não será nulo. Não há nulidade no inquérito policial. Isso porque o inquérito policial não é processo. O inquérito policial não é processo. Eu disse para vocês que o inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Portanto, os vícios que acontecem nele, as irregularidades que acontecem nele, não dão ensejo à nulidade do inquérito policial. Ora, se não dão ensejo à nulidade, dão ensejo a quê então, meu Deus? O quê? É fácil. Primeiro, a diminuição do valor probatório. Ou seja, as provas terão um valor diminuído. Uma prova feita de forma irregular terá o seu valor diminuído. E não só isso, não é? Além de ter uma diminuição do valor probatório, o inquérito policial com vícios poderá dar ensejo o relaxamento da prisão em flagrante. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que uma pessoa foi presa num flagrante irregular. Imaginem um flagrante forjado, um flagrante irregular. Mas, Flávio, o que é mesmo um flagrante forjado? Eu explico. Flagrante forjado é aquele em que a autoridade policial simula uma situação de flagrante. Nesse caso, sendo flagrante forjado, haverá o relaxamento da prisão em flagrante. Outro exemplo de flagrante irregular. Quando é lavrado o auto de prisão em flagrante, o delegado deve entregar ao preso uma nota de culpa. E se ele não entregar essa nota de culpa em 24 horas, qual a consequência da não entrega da nota de culpa em 24 horas? O relaxamento da prisão em flagrante. Portanto, veja,
a irregularidade no inquérito policial não dá ensejo à nulidade, dá ensejo à diminuição do valor probatório e dá ensejo ao relaxamento da prisão em alguns casos. Meus queridos amigos, uma outra pergunta que eu lhes faço sobre inquérito policial. Pode ser declarada a incomunicabilidade do preso? O preso pode ser declarado incomunicável nos termos do artigo 21 do CPP? Pode ele ser declarado incomunicável? Não, não pode. Não pode mais ser declarada a incomunicabilidade do preso nos termos do antigo artigo 21 do Código de Processo Penal. A maioria dos constitucionalistas e dos processualistas entendem que essa incomunicabilidade do artigo 21 não foi mais recebida pela Constituição de 88. Portanto, esse artigo 21 do CPP, que você até pode ler, ele é letra morta. Ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Mas há algumas outras perguntas a serem feitas sobre o inquérito policial. Qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial? Eu pergunto para vocês. Quanto tempo tem o delegado para a conclusão do inquérito? É fácil. Contarei a regra para vocês. Via de regra, quando o indiciado está preso, o inquérito policial deve durar até 10 dias. Então, quando o indiciado está preso, o inquérito deve durar 10 dias. E se ele estiver solto? Se ele estiver solto, o inquérito policial deve durar até 30 dias. Mas tem uma diferença gigantesca aí, meus amigos. Quando o indiciado está preso, esse prazo de 10 dias, ele não pode ser prorrogado. Esse prazo de 10 dias é improrrogável. Se estourar esse prazo de 10 dias, relaxamento da prisão. Agora, o prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado. Se o indiciado está solto, esse prazo pode ser prorrogado pelo juiz. Se são necessárias outras provas, se devem ser produzidas outras provas, o inquérito pode ser prorrogado. Por quanto tempo? Olha, pode ser prorrogado infinitas vezes, por mais 30 dias, por mais 30 dias, por mais 30 dias, por mais 30 dias. É claro, desde que haja provas e desde que o crime não esteja prescrito. Então, em resumo, via de regra, o inquérito policial tem 10 dias se o indiciado está preso e 30 dias se o indiciado está solto. Só que muito cuidado com isso, porque há prazos especiais em leis especiais. Por exemplo, em se tratando da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, o prazo é diferente. Lá na Lei de Drogas, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias, se o indiciado está preso. 30 dias se o indiciado está preso. E se o indiciado está solto? Se o indiciado está solto, 90 dias. Então olha como é diferente na Lei de Drogas. 30 dias se está preso, 90 dias se está solto. E com uma novidade. Lá na Lei de Drogas, o juiz pode duplicar o prazo para a conclusão do inquérito policial. Pode duplicar o prazo, se houver requerimento do delegado de polícia. Portanto, meus amigos, a regra para o prazo do inquérito policial: 10 dias se está preso, 30 dias se está solto. Na Lei de Drogas, 30 dias se está preso, 90 dias se está solto. Mas uma coisa importante sobre o inquérito policial: como o inquérito policial termina? Veja, eu falei o prazo para a conclusão do inquérito policial. Ali no meio do caminho, muitas provas poderão ser produzidas pela autoridade policial. Poderá acontecer até o indiciamento. Flávio, o que é indiciamento? Meus amigos, indiciamento é um conjunto de fatos que mostram que aquela pessoa que está sendo investigada realmente é uma fortíssima suspeita da prática da infração. O indiciamento diz, como o próprio nome, que há indícios contra aquela pessoa, fortes indícios. E através do indiciamento, nós poderemos, por exemplo, recolher a sua identificação criminal.
é um dos atos desse indiciamento. Então, em resumo,